Pessoal, esse vídeo tem por objetivo a demonstração da utilização do QField, do aplicativo QField para coleta de dados de cadastro técnico multifinalitário em campos. No último vídeo do meu canal eu demonstro como realizar a padronização de uma camada ou de várias camadas, utilizando a função do formulário de atributos para coleta de informações em campo, Então, como objetivo é o cadastro técnico multifinalitário, lá naquele vídeo eu demonstrei o cadastro técnico multifinalitário e eu passo aquela base, aquele projeto para o celular. Então, aqui no vídeo de hoje eu vou demonstrar como abrir esse projeto no QField para coletar as informações em campo. Em um primeiro momento, então, vou localizar o QField, Então, vou vir aqui embaixo. QField, vou clicar nele, O QField está disponível gratuitamente para Android, Então, eu vou esperar ele abrir. Aguardamos. Abriu, certo? Aí, essa é a interface básica de quando nós abrimos os projetos no QField, Então, aconteceu uma atualização. Eu estou com a internet desligada aqui para não ficar aparecendo notificações na tela, mas ele lista, todas as atualizações, o que veio de novo em cada uma dessas versões, tá? Então, essa parte de baixo em projetos recentes, como eu já utilizei o QField para coleta de informações a campo, isso está aparecendo, No nosso caso, é possível abrir um arquivo local, que foi o que nós realizamos, A gente organizou todo o nosso projeto no QGIS, salvou tudo dentro de uma pasta e passou para o smartphone, ou seja, um arquivo local. Também o QGIS e o QField, eles têm um mecanismo de trabalhar em nuvem, ou seja, tu faz um login no QGIS e manda todos os arquivos para a nuvem, acessa o QField, obviamente que isso tem que ter conexão com a internet antes, para sincronizar, e durante o trabalho de campo também é interessante que isso tenha, tá? Então, a primeira opção ali seria o projeto QField Cloud, que não é o caso, Então, é para o QGIS utilizando a nuvem, mas nós vamos abrir um ficheiro local, um arquivo local. Bom, no nosso caso, ele dá as pastas, diretório de ficheiros do QField, ou seja, um arquivo padrão, mas quando eu copiei o nosso projeto e larguei ele, eu larguei na pasta padrão do celular, na pasta inicial. Então, vou clicar nesse sinal de mais. O que eu quero importar? Eu quero importar um projeto da pasta, ou importar um projeto de zip, ou importar um conjunto de dados. Eu quero importar um projeto da pasta, porque por mais que seja um projeto, eu salvei o projeto no formato QGZ. Se tivesse compactado, eu importaria o projeto a partir do zip, mas eu vou importar a partir da pasta. Então, clico ali, importar da pasta, ele vai começar a navegar nos dados do celular, tá? Ou seja, vocês podem perceber ali por cima, Redmi Note 7 CTM. Eu preciso voltar para a pasta padrão, então eu clico no Redmi Note 7, O nome da nossa pasta era Santos Anjos, então eu localizei ela, tá aqui ela, Santos Anjos. Vou clicar nela, abrir a pasta. Olha o que está constando nessa pasta. Consta os lotes, no formato shapefile, tem 5 arquivos aí. Tem os pontos, que é no formato GeoPackage, então é só um arquivo. Tem o meu projeto, certo? Ali, projeto _SA, santosanjos.qgz. Tem as vias no formato shapefile. Então, eu vou clicar no azul ali embaixo, utilizar essa pasta. Permitir que o QField acesse os dados? Permitir. Bom, ele já identificou que o meu projeto é o projeto SA, porque é um arquivo de projeto. E esse projeto ele tem 3 camadas, Os lotes, os pontos e as vias, certo? Então, eu vou clicar aqui para ele abrir o projeto. Cliquei no projeto. Olha o que ele vai fazer. Ele vai abrir o projeto, certo? Então, essa é a interface básica do QField, tá? Tudo que nós configuramos no QGIS aparece no QField, Se vocês prestarem atenção, próximo à escala ali, a escala gráfica que aparece no canto inferior esquerdo, tem uma setinha azul. Essa setinha azul, ela está utilizando o meu GPS. Ou seja, ela indica que o usuário, no caso eu, quando estou gravando esse vídeo, ele está situado a sudoeste do projeto, Se eu clicar do outro lado, tem um alvinho azul, se eu clicar ali, ele vai redirecionar até o usuário. Como eu não tenho nenhuma informação, como eu não adicionei um mapa base digital no QGIS,
Ó, eu não consigo ter informação nenhuma. Ó. Porém, quando eu tiro o zoom, ó, começa a aparecer meu projeto. Ó. Ali é Santos Anjos. Ó. Ou seja, é onde estão meus shapefiles, né? Então, essa é a interface básica dele, né? O que nós configuramos para ficar visível lá? Tanto os pontos como linhas quanto os polígonos. Né? Os pontos não estão visíveis porque nós não temos nenhuma informação, servem somente para a coleta de informações em campo. As linhas elas estão visíveis. Ó. Se eu der um zoom, ó, aparece o rótulo dela. E os lotes eles são identificados pelo código, tá? Se eu clicar nos 3 pontinhos aqui, ó, eu consigo visualizar cada uma das minhas camadas. Ó. Então, se eu clicar em lotes e manter, ó, eu não quero mais ver os lotes. Por exemplo, então eu desmarco o mostrar no mapa e clico para voltar ali, ó. Vocês conseguem perceber que sumiu os lotes, ó. Volto lá, clico e seguro, né? Clico e seguro, até aparecer a caixinha, ó. Mostrar no mapa. Ele volta a aparecer. Se eu clicar e segurar de novo, ó. Mostrar lista de elementos. Se eu clicar ali, ó, o que está abrindo? Está abrindo a minha tabela de atributos. No caso, essa tabela de atributos é dos lotes, tá? Volto lá, clico e seguro, né? Por exemplo, mostrar elementos, lista de elementos visíveis, né? Configurar a opção de rastreamento, se eu for utilizar, né? Por exemplo, a ferramenta Zoom to Layer, né? Deixa eu voltar aqui, tá? Aqui está a nossa área de estudo. Cliquei novamente no botãozinho direito ali do GPS que ele vai puxar a localização para onde está o usuário. Olha o que acontece. Eu vou lá nos lotes, ó, e clico aproximar a camada. Isso aqui é como se fosse a função Zoom to Layer do QGIS, né? Ou do ArcGIS, enfim. Bom, vamos supor que eu vou coletar esse primeiro lote aqui, tá? Lote 8. No caso, se nós estivéssemos em campo, né, que isso é para trabalho de campo, aquele pontinho azul, né, que indica a posição do usuário estaria presente em algum lugar aqui, tá? Vamos supor que eu queira selecionar o 8, ó. Então, eu vou clicar no 8 e soltar, tá? Eu quero os lotes da rodovia do imigrante, ó. Aí vai aparecer todas as informações. O código do lote é 8, né? O logradouro é a rodovia do imigrante. O distrito é Santos Anjos. Aí tem as informações que eu vou preencher, né? Referente ao uso do terreno, que isso eu preenchi utilizando o formulário de atributos no vídeo do QGIS, né? Lá no QGIS eu fiz essa configuração. O uso do terreno é baldio, em construção, construção paralisada, construção condenada, construído, ruínas e área verde, tá? A delimitação seria muro, cerca, grade, outros e sem. O passeio seria pavimentado, meio fio, chão batido e outros. A pavimentação, que é a pavimentação da via à frente do lote, né? Asfalto, paralelepípedo, calçamento, não tem, outro. E o uso da economia seria residencial, comercial, industrial, prestação de serviços, atividades religiosas, serviço público, bancário, hospitalar, hotelaria, escolar, baldio, tá? Tem a área que eu preenchi ali, certo? Tenho a observação, se eu quiser complementar alguma coisa, e tem uma fotografia. Mas se eu clicar, ó, não acontece nada. Ou seja, eu preciso tornar isso editável. Aí eu clico no azinho que tem na parte superior lá em cima, tá? Como eu vou estar olhando para o terreno, eu vou saber qual é o uso dele. Aí eu clico aqui nas informações e digo em construção, baldio, construção paralisada, construção condenada. Ah, esse é construído. Aí eu clico ali. Qual é a delimitação? É por grade. Qual o passeio? Pavimentado. Qual é a pavimentação da via? Paralelepípedo. Qual é o uso da economia? Residencial, tá? Aí eu tenho a área ali, se eu quisesse completar alguma coisa na observação, né? Então, o uso, a delimitação, o passeio, a pavimentação e o uso da economia, eu preenchi essas informações mediante o formulário de atributos. Na observação, como eu não fiz essa configuração do formulário de atributos, basta eu clicar em cima e vai abrir o teclado do celular, certo? Aí eu poderia colocar alguma observação. Com energia com iluminação pública. Obviamente que se eu fosse coletar isso, eu não colocaria uma coluna escrita observação para isso, né? Eu criaria uma coluna com tipo iluminação, e aí eu usaria o formulário de atributos lá com a formação de caixa de escolha, né? Daí eu marco para sim e não marco para não. Mas é só para vocês verem um exemplo. Aí aqui em fotografia, né? Se eu clicar aqui, ó, ele vai pedir para mim atribuir uma imagem do celular, né? Naquele ícone que é uma paisagem bem da direita,
e o da esquerda tem uma fotinho. Se eu clicar nessa fotinho, ele vai abrir a câmera do celular, tá? Aí eu tiro uma foto do lote, volto aqui para cima, ó, vocês conseguem perceber que está tudo preenchido, e lá em cima onde está escrito Rodovia do Imigrante, eu posso clicar no Vzinho, né? No Vzinho eu confirmo o que eu fiz, no X eu fecho. Então eu vou clicar no Vzinho, salvei, certo? Aí eu posso voltar com a setinha do teclado mesmo, né? A setinha da tela ali, voltar. Ó, se eu voltar lá no 8, clicar e selecionar, ó, Rodovia do Imigrante, ó, todas as informações estão preenchidas. Eu volto e volto de novo. Agora eu vou coletar o do 9. Clico em cima dele, seleciono Avenida Anjo da Guarda, habilito a edição, né, naquele azinho com o lápis. Ó, qual é o uso do terreno? Em construção. Isso eu vou estar verificando em campo, né? Delimitação, cerca, passeio, pavimentado, pavimentação, paralelepípedo, uso da economia, comercial, tá? Aí, se tiver uma observação, eu coloco. Se não tiver, eu clico ali na foto, né, para tirar a foto, e clico no Vzinho lá em cima e assim eu vou fazendo, tá? Depois eu coleto todas essas informações em campo, posso voltar, eu vou colocar novamente o celular no desktop, né, no notebook, vou coletar o arquivo, não vai ser o mesmo, tá, pessoal? Não vai ser o mesmo que eu estou abrindo aqui, porque o que eu estou abrindo aqui está no diretório base do celular Santos Anjos. Mas como eu realizei a importação para fazer esse arquivo funcionar aqui no QField, o que vai acontecer? Ele importa o projeto, mas ele manda o projeto lá para dentro da pasta do QField. Nós coletamos as informações em campo, essas informações elas estão sendo armazenadas em tempo real, tanto é que se vocês olharem aí, ó, eu não tenho nenhuma função para salvar, tá? Outra coisa, eu poderia deixar aqui, eu estou em modo navegação, tá? Que é esse mapinha. Agora eu estou em modo edição. No modo edição, eu consigo vetorizar informações. Como eu estou no modo edição dos lotes, eu vou vetorizar um lote. Não quero que seja isso. Troquei para os pontos, ó. Vamos supor que os pontos eu posso vetorizar de duas maneiras. Vetorizar que nem eu estou fazendo, movendo na tela. Aí eu clicaria no mais lá, mas eu posso clicar nesse outro aqui, ó, que é a de cima, né? Tem a bolinha azul, que é do GPS, tem a bolinha azul com alvo em cima. Essa bolinha azul com alvo em cima, ele coleta a coordenada utilizando o GPS, ou seja, utilizando a posição do usuário. Ou seja, se eu estiver posicionado na frente de uma boca de lobo, eu não vou utilizar a ferramenta de vetorização verdinha. Essa ferramenta de vetorização verdinha é para tela, tá? Eu vou vetorizar ela na tela, não preciso estar no local. Porém, se for a ferramenta de vetorização que utiliza o sinal do GPS, que é a azulzinha, né? Como se fosse um quadradinho com alvo, aquele ali é a vetorização utilizando a posição do usuário. Eu preciso estar situado corretamente, né? Eu vou voltar lá para os lotes, né? Aproximar para a camada, tá? Vamos supor que eu quisesse vetorizar um ponto aqui, ó. Então, seleciono os pontos, né? E vou clicar aqui, ó. Desmarquei, ó. Eu quero marcar um ponto aqui, ó. Tá? Basta eu clicar no maisinho, aí ele vai aparecer tudo, né? O feed, no caso, ele complementa automaticamente. Eu vou escolher o tipo. Isso aí é um post. Marco a opção post, boto a observação se tiver e marco no Vzinho ali, certo? Marco no Vzinho quando eu finalizar. Se eu não quero marcar, eu clico na lixeirinha com o xizinho que está na direita, lá em cima, né? Tá? Vou pedir para apagar. Bom, e a gente vai vetorizando e automaticamente ele vai salvando. Essa outra nuvenzinha que tem ali do lado da engrenagem é para configurar o projeto para a nuvem, né? Então, o mapinha é o modo navegação, o lapisinho é o modo edição, tá? Aí o edição com a camada que está selecionada. Está selecionado pontos. Se eu vir aqui e trocar para lotes, eu vou vetorizar os lotes, eu vou marcar um polígono. Não é o caso, né? Por isso que eu já deixei no modo navegação, tá? Mas nos pontos, como eles não estão criados, digamos assim, os lotes eu vou editar, porque os lotes eu saí do laboratório, né? Fui para o trabalho de campo com eles marcados. Porém, os pontos eu preciso levantar em campo. Para os pontos eu levantar em campo, eu preciso ativar a edição, tá? Preciso ativar o lapisinho. E aí eu vou coletando todas as informações em campo, tá?
Não tem problema de salvar, ele vai, conforme a gente vai fazendo as alterações, isso vai sendo salvo, tá? Depois eu vou plugar, depois que eu realizar o trabalho de campo, que é o tema do nosso próximo vídeo, eu vou demonstrar como coletar as informações do QField que foram coletadas em campos e passar para o QGIS novamente, tá? Mas eu já adianto, não é na pasta padrão que nós colocamos o projeto, no meu caso eu coloquei na pasta padrão do celular, vai ser dentro da pasta padrão do QField. Eu preciso encontrar o QField nas pastas do celular, encontrar o projeto de Santos Anjos, copiar aquela pasta e colar no meu computador, certo? Então, o vídeo de hoje sobre como demonstrar a coleta de informações, neste caso, aplicados ao cadastro técnico multifinalitário utilizando o QField, chegou por aí. O tema do nosso próximo vídeo é o pós-trabalho de campo, como coletar essas informações, passar do celular para o QGIS novamente e fazer o tratamento delas. Muito obrigado!